Existe uma área de conhecimento que é composta, me lembro agora, de uma ciência chamada sociologia, outra de antropologia, estudos sociais, ciências sociais, direito, até da medicina, que estuda um objeto chamado grupo primário. Grupo primário, na concepção dessas disciplinas acadêmicas, é justamente o estudo do marido, da esposa, dos filhos e dos agregados. Então, grupo primário é o grupo que pode ser estendido. E aqui, pasmem, mas nós estamos também abrindo, até para uma questão de gênero, que quando a criança nasce, ela está inserida num grupo. E essas ciências dizem, esse grupo é um grupo primeiro, por isso chamado de primário. É aqui que o indivíduo que nasce, vai se tornando pessoa. Ele cresce, vai se tornando pessoa num grupo. E essas ciências chamam de grupo primeiro, grupo primário. Ele precisa ter essas referências e vai crescendo. Esse grupo é muito importante para conhecer uma pessoa. Nós temos que voltar um pouco e conhecer esse grupo primeiro, esse grupo primário. E para dizer que ele é tão importante, outro dia eu estava num supermercado e as minhas melhores histórias acontecem em supermercado. Estava lá eu, aproximando-me dos caixas e tinha na minha frente um carrinho com pais, mãe e pai do lado. Eu acho que eles não compraram a criança que estava dentro do carrinho, né? Então presumi que fosse filho, já de uma certa idade. E certa idade significa não tão pequenininho. E o menino estava comendo um Danone. E a mãe disse para ele, come logo, porque senão a gente vai ter que pagar isso lá no caixa. Uma outra vez, como eu dizia, minhas melhores histórias acontecem em supermercado. Saindo, fui pegar o carro. Tinha lá um carro e a mulher com os filhos acabou de colocar a compra no carro. Ela disse para os mais velhos, coloca ali, perto daquele carro. E o menino um pouco espantado, ali naquele carro? Deixa que ele se vira. Ele foi lá e encostou o carrinho no outro carro. Um grupo primário, um grupo primeiro. A criança que estava lá no supermercado comendo, com certeza aprendeu, a minha mãe aprova que eu pegue alguma coisa, mesmo de forma errada. Mas eu tenho que ser muito rápido, para não ser pego. Então a primeira qualidade do bom ladrão é ser rápido. Acho interessante que isso é elogiado na televisão. Em apenas 3 minutos eles roubaram. Ele já foi treinado desde criança.
O segundo é quando pegou e jogou aquele carrinho. Eu não estou preocupado com os outros. Eu estou preocupado com o meu bem-estar. Se eu resolver o meu problema, se vira com os seus. Isso tudo é estudado. Só que ali, naquele vitral, e eu vou sair daqui e não deu tempo de consertar. Ali tem a família. Sagrada Família. Na história do cristianismo, nós sempre destacamos a família. Então ali vocês veem o pai, que é carpinteiro, e no tempo de Jesus, o bom pai ensinava ao filho uma profissão. Ele ensina Jesus a ser carpinteiro. Ao lado Maria, trabalhando. A imagem da Sagrada Família. Na história do cristianismo, na Sagrada Escritura, a família sempre recebeu um destaque, porque lá, muito antes das sociologias, das pedagogias, muito antes, já se refletia sobre a importância da família. Agora, por quê? Jesus nasceu. Ele nasceu indivíduo. E ontem nós refletíamos que Deus, a ação de Deus se fez carne. E se fazer carne é fazer-se igual a nós. E ele nasceu como indivíduo. Eu tenho aqui 2 pequenininhos, 3 ali. E eles nasceram, não enxergavam bem, não ouviam lá muito bem, não falavam, não caminhavam. Todos nós nascemos assim. E quando ele nasceu, ele precisou ser cuidado, alimentado. Ele precisou. E precisou também aprender a falar, a caminhar. Ele aprendeu a língua que os pais falavam. Ele aprendeu aramaico. Ele aprendeu. Ele aprendeu a ser judeu. Jesus não era católico e nem cristão, Jesus era judeu. Um bom judeu. Acabamos de ouvir que os pais, como toda a família judaica de preceitos religiosos, todos os anos iam a Jerusalém para a Páscoa. E eles iam. Jesus aprendeu. Lindo é o finalzinho do Evangelho. E ele crescia em sabedoria, em graça, e respeitava, obedecia aos pais. Acho interessante essa relação que Jesus tem com os seus pais, quando numa festa de casamento, Maria chegou para ele e falou assim: eles não têm mais vinho, acabou o vinho, imagina a vergonha que eles vão passar. E Jesus respondeu: eu sou convidado,
eu não sou os noivos. E Maria falou assim, chamou os empregados lá, os garçons. Falou, vai lá que ele resolve o problema. Ele falou, ó, sua mãe mandou vir aqui que você resolve. E ele resolveu. E ele resolveu. No momento da cruz, Jesus está morrendo, dores terríveis, uma situação de confusão que ele tem naquele momento, e ele está preocupado, sabe com quem? Primeiro, quando vê um amigo, e ele olha e fala, cuida da minha mãe. Eu estou preocupado com ela, eu estou morrendo, mas estou preocupado com ela. Cuida dela. Preocupação. Jesus aprendeu a ter esse comportamento. E quando nós falamos de aprender a ter um comportamento, nós estamos falando de ética. Às vezes, eu ainda sou professor, tenho que pagar mais um pouco os meus pecados. Pai chega para nós, eu sou professor de universitário. Pai chega e pergunta, por que você reprovou o meu filho? E eu respondo, porque eu não gosto dele. Pronto, é essa a resposta. Mas vocês são educadores. Não, eu sou professor. Educadores são os pais. Comportamento em casa é ética. O Evangelho já dizia isso. Aprende lá em casa. Isso não significa que quando a gente pensa na Sagrada Família, que tudo era sim, sim mamãe, não papai, sim mamãe, não papai. Era uma família como a nossa. E eu acho muito bonito o Evangelho que é colocado no dia de hoje na Sagrada Família. Eu já sempre digo isso, não é novidade, mas eu gosto de recordar. Lembra, quem aqui é mãe? Quem é pai? Filho adolescente. Aí no caso, Jesus nasceu ontem, mas já é pré-adolescente. Pré-adolescente, que é, mas não é. Ele não é mais criança, mas também não é adulto. Então, adolescere, no latim, significa passar de uma fase para outra. Então, ele está passando. Né? Então, ele é, mas não é. Então, ele acha que sabe tudo. Imagina os pais, que um pré-adolescente sai para uma festa e fala, volto às 10. 10 horas não voltou. 11 horas não voltou. Meia hora, meia-noite não voltou. 1h da manhã não voltou. 2 horas da manhã não voltou. Nesse mundo tranquilo e sossegado que nós temos, como é que fica o coração do pai e o coração da mãe? Vocês acham que eles vão dormir tranquilos? Amanhã a gente levanta. Com certeza, os pais já discaram para todo mundo. O celular não responde, o celular não responde. Aí é pior ainda, porque o celular não responde o desespero. Dali a pouco chega o Júnior. Oi pai, oi mãe, acordado ainda? Qual é a reação da mãe? Vocês que são mães. Ele chega e fala, ó, que bom que você chegou. É a reação de Nossa Senhora que está no Evangelho de hoje. Onde você estava? Aqui eu acho que a censura bíblica cortou, mas eu acho que Nossa Senhora diz para ele, tenho vontade de te esgoelar. Aí São José, com toda a paciência, deve ter dito assim, calma Maria, lá em casa a gente conversa, vamos embora. Então,
essa é uma reação tipicamente de mãe preocupada, materna. Então, a família de Jesus não era uma família do outro mundo, era uma família como a nossa. Por isso que o cristianismo destacou. Olhem para ela. A família para nós é tão importante que é sagrada, intocável, é abençoada. E é lá na família que o indivíduo, ele se torna pessoa. Se cada família se preocupasse em fazer dos seus filhos bons filhos, com certeza o mundo seria de diferente. Olhem para a Sagrada Família.